Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, eu vou comentar um pouco sobre o citoplasma bacteriano, que é mais uma aula para a gente complementar a playlist Estrutura das Células Procarióticas. E nela eu vou abordar um pouco das características do citoplasma no geral, além de focar em três principais componentes dele, que são o nucleóide, os ribossomos e as inclusões. Para fazer essa aula, eu me baseei na referência Microbiologia de Tortora, 12ª edição. Então, bora começar a nossa aula? Mas antes, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like aqui no vídeo. Assim como as células eucarióticas, as células procarióticas, elas possuem citoplasma, que nada mais é do que uma substância intracelular, isto é, que fica no interior da célula. Essa substância ela é composta em sua maior parte por água, proteínas, carboidratos, lipídios, íons orgânicos e compostos de baixo peso molecular. Além disso, ela é uma substância espessa, aquosa, semitransparente e elástica. Antigamente, acreditava-se que os procariotos eles não apresentavam um citoesqueleto no seu citoplasma e que isso era até considerado como uma diferença entre os procariotos e os eucariotos. Porém, recentemente foi descoberto que, na verdade, os procariotos eles possuem citoesqueleto sim, e que ele é muito semelhante ao encontrado nos eucariotos. Os componentes do citoesqueleto dos procariotos são mREB, PARM, cresetin e FTSZ, e eles correspondem, respectivamente, aos microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. Esses componentes eles são importantes porque eles estão envolvidos na divisão celular, no crescimento, na movimentação do DNA, no direcionamento de proteínas e também no alinhamento das organelas. Bom, mas como eu disse, no início aqui do vídeo, o citoplasma ele possui três estruturas principais, as quais eu vou abordar com um pouco mais de detalhe nessa aula, que são o nucleóide, os ribossomos e as inclusões. Vamos começar pelo nucleóide? Então vamos lá. O nucleóide, ele é onde se localiza o cromossomo bacteriano, que geralmente é uma molécula longa e contínua de DNA dupla fita, e ela vai ter aí um formato circular. Mas o nucleóide em si, ele pode assumir diferentes formas, como por exemplo a forma esférica, alongada ou até mesmo a de halter. Para quem não sabe o que é halter, é aquele formato do pezinho de academia. Eu acho que vocês sabem o que eu estou falando. Outro ponto importante que a gente não pode deixar de comentar é que o cromossomo ele fica fixo na membrana plasmática e que proteínas da membrana elas vão estar envolvidas nesse processo aí de replicação desse cromossomo. Como eu disse também, o nucleóide, ele geralmente, isso eu estou querendo dizer que não é sempre, ele é composto por um único cromossomo. Algumas bactérias, além dele, possuem também pequenas moléculas de DNA dupla fita circulares, que são denominadas de plasmídios. Essas moléculas, apesar de elas estarem conectadas no cromossomo bacteriano, elas vão se replicar de forma independente dele. Então, elas não são consideradas como moléculas cruciais para manter a sobrevivência da célula. Mas elas são benéficas para as células, porque elas podem transportar genes que estão envolvidos, por exemplo, com a resistência a antibióticos, a tolerância para alguns metais tóxicos, para a produção de toxinas e também envolvidos aí na síntese de diferentes enzimas. E esse transporte dessa molécula aí de DNA extracromossômica, ele é possível porque os plasmídios, eles podem ser transferidos de uma célula para outra. Então, essa característica que ele contém, ela pode ser transferida para uma outra célula. Além do nucleóide, outro componente no citoplasma é o ribossomo. O ribossomo é o local onde ocorre a síntese proteica e ele vai estar presente em grande quantidade no citoplasma da célula. E é devido por ele estar presente em grande número que o citoplasma ele tem um aspecto granular quando a gente visualiza assim nas imagens. Os ribossomos procarióticos, eles são um pouco diferentes dos ribossomos eucarióticos. Eles são menores, são menos densos. Eles recebem o nome de ribossomo 70S. Eles são alvos para diferentes antibióticos e é devido, a essa diferença de ribossomos
que a célula microbiana, ela é destruída pelos antibióticos, né? Ao passo que a célula do hospedeiro eucariota, ela permanece intacta. Então, quando a gente toma antibiótico, como esses ribossomos procarióticos, eles são alvos aí dos antibióticos, essas substâncias, né, elas vão atuar destruindo apenas os ribossomos procarióticos, enquanto que os eucarióticos vão estar de boa ali, sem ter nenhum dano. E por último, né, mas não menos importante, a gente também tem as inclusões, que são depósitos de reserva, né, de substâncias no citoplasma. Alguns, né, são comuns a uma variedade de bactérias, ao passo que outros, né, já são limitados a algumas espécies. Eu vou citar aqui para vocês alguns exemplos de inclusão, mas não são só essas, né? Provavelmente aí a gente tem outras, mas eu vou citar aqui algumas para vocês. Então, esses depósitos de reserva é quando a bactéria ela realmente quer guardar algum componente ali que vai ser essencial para ela em algum momento. Como exemplo, né, de inclusões, a gente pode ter aí grânulos metacromáticos, ou também denominados de volutina, que eles vão ser uma reserva de fosfato que é utilizado na síntese de ATP, grânulos polissacarídicos, que são reservas de glicogênio e amido, inclusões lipídicas, que como o próprio nome já diz, é um depósito de lipídios de gordura, e os grânulos de enxofre, que são depósitos de enxofre. Mas como eu disse, a gente tem diferentes aí tipos de inclusão. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Eu espero que eu tenha, né, ajudado de alguma forma, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Mais uma vez, se inscrevam no canal, deixa seu like aqui no vídeo e compartilha ele com o pessoal que você acha que vai se interessar ou que gosta do conteúdo. Ajuda aqui a gente. Muito obrigada e até a próxima!